Olá, eu sou Ivânia Pimentel, sou terapeuta relacional sistêmica. Trabalho há anos com famílias, com pessoas de um modo geral, casais, famílias empresárias. E hoje estou aqui pela segunda vez para bater um papo com meu amigo Valde Ercolani. Valde, quando nós dialogamos aqui pela última vez a respeito da natureza do homem, você explicou que ele é um ser dual, feito de carne e espírito e que possui um corpo físico que hospeda uma energia conhecida como alma. Lendo e revendo o Evangelho de João, Jesus de Nazaré diz: eu estou no Pai e o Pai está em mim, mas o Pai que mora em mim é quem faz as obras. Por acaso, nós temos dois pais? A qual deles Jesus se refere? Podemos dizer que sim. Podemos entender que temos dois pais. Temos o pai biológico, feito de carne. Ele é um instrumento necessário para a entrada do filho nesta existência. Entretanto, embora o filho venha do pai, ele não lhe pertence. Ele é filho da vida. A meu ver, Jesus não se referia ao seu pai José, mas sim ao Pai universal, que existe desde antes do início da criação e existirá mesmo depois que a criação houver terminado. Então me diz uma coisa, por que Jesus afirma que o Filho está no Pai e o Pai está no Filho? Como você explica essa afinidade entre o Criador e a criatura? Na biologia, o gene é a unidade fundamental da hereditariedade. Segundo a ciência, o gene contém informações que são transferidas dos pais a seus descendentes, comprovando, portanto, a tese de que aquilo que está na causa também está no efeito. Logo, se o gene do Pai Universal está na Terra, que é a sua obra, na minúscula folha de grama, no clamor dos pássaros, no latir do cão, no desabrochar das flores, no pôr do sol, no brilho da lua, no cintilar das estrelas, enfim, em todas as coisas que ele cria, é inevitável que o Pai esteja em mim e eu esteja nele. Se tudo o que está no Pai universal, ou seja, no agente causador, está também no Filho, ou seja, no efeito, os princípios e as leis que regem o universo estão inevitavelmente gravadas em mim, em meu ser mais profundo. Portanto, o Filho está no Pai e o Pai está no Filho. Então, existe uma constituição cósmica que rege o universo? Quer o homem saiba ou ignore esse fato? Graças a essa constituição cósmica, o universo segue um padrão de leis imutáveis, implacáveis e incorruptíveis. Guiados por essas leis, os corpos celestes surgem no leste, seguem sua trajetória em direção ao oeste e retornam ao leste para surgir novamente. A Terra gira no seu eixo, criando o dia, que cede lugar à noite. Quando gira ao redor do Sol, ela nos dá as estações do ano. A Lua orbita ao redor da Terra. A vida orgânica, então, exulta na fase da Lua cheia e repousa na fase minguante. Tudo agindo para o bem do Pai Universal. E o Pai Universal agindo para o bem de todos. Por causa do movimento regular dos corpos celestes, os antigos romanos chamavam o universo de mundus, que significa puro. Os gregos chamavam o universo de cosmo, ou seja, um conceito estético de ordem, harmonia e beleza. Valde, então me diz, qual é o vínculo entre o meu interior
E o universo em que eu estou inserida? O mundo do Pai Universal é sempre puro, inconscientemente puro. Entretanto, o mundo dos homens pode ser conscientemente puro ou conscientemente impuro. Quando o homem usa o seu poder de livre escolha corretamente, ele cria um mundo puro. Quando o homem faz coincidir sua pureza consciente com a pureza inconsciente do mundo, ele descobre que é uma cópia do universo. Descobre que leva dentro de si o mundus e o cosmo, ou seja, o homem descobre que leva no seu gene espiritual pureza, ordem, harmonia e beleza. Bom, voltando um pouquinho ao capítulo 14 do Evangelho de João, ainda no versículo 10, Jesus diz que o Pai que mora em mim é quem faz as obras. Como que você entende isso, Valde? Creio que uma explicação aceitável está no Evangelho de Tomé, na parte 3, que diz: Quando conhecerdes a vós mesmos, então sereis conhecidos, e compreendereis que vós sois filhos do Pai vivo. Mas, se não vos conhecerdes, vivereis na pobreza, e vós sereis essa pobreza. Quando o homem encontra seu self, seu eu superior, seu eu divino, ele traz a experiência interior do transcendente, do seu eu cósmico, do seu eu integral para a vida exterior, tornando o que está fora a semelhança do que está dentro. Assim, o Pai que mora em Jesus e faz as obras é a sua consciência cósmica universal, que atua como juiz do bem e do mal, do certo e do errado. Essa consciência cósmica vive adormecida no homem e está acima da qualidade moral dos seus atos. Na verdade, o homem cósmico não se sente como alguém que faz grandes coisas. Sua sensação é de alguém através de quem grandes coisas são feitas. Eu tenho percebido na minha prática que o homem tende a ter um ego tão grande que às vezes o impede a manifestação da alma, né? O que aconteceria se o homem cometesse um egocídio? Como agiria o homem sob o comando de um novo princípio ordenador? Como seria a humanidade se ela fosse governada por seu self, ou por seu eu superior, ou por seu eu divino? Se o homem fosse governado pelo seu self, ele não necessitaria de nenhum modelo de governo, uma vez que sua consciência lhe daria a harmonia individual e social perfeita. Se a humanidade estivesse sob o comando do self, com certeza haveria mais hospitais e menos arenas, mais escolas e menos prisões, mais livros e menos armas, mais paz e menos violência, mais altruísmo e menos ganância, mais retidão e menos ilicitude, mais virtudes e menos vícios. Valde, nós estamos vivendo numa época em que tudo é demais, né? Corrupção demais, crimes demais, armas demais, preconceito demais, xenofobia demais, poluição demais. Mesmo assim, no Evangelho de João, encontramos as palavras de Jesus: Vós sois deuses. Como é que você explica esse paradoxo? Segundo o teólogo e filósofo Huberto Roden, nós somos deuses em certo sentido. Somos deuses famintos, deuses em agonia, deuses se arrastando pelo chão, deuses clamando pelos entes queridos que se foram, deuses sem rumo. Mesmo assim, somos deuses.
deuses em sementinha, deuses em estado embrionário, mas jamais deuses adultos. É um absurdo dizer que o homem seja capaz de se tornar um Deus que possa tudo, que esteja em toda parte e saiba tudo. Isso é logicamente impossível. Embora a minha essência seja divina, a minha existência é terrena, sujeita a erros e acertos. Portanto, a criatura nunca se tornará o Criador. Ela será sempre criatura, mas a meta do homem é evoluir, assim como faz o grão de mostarda a menor de todas as sementes. Quando semeado em terra fértil, o grão produz um broto que se torna uma árvore de copa frondosa, em cujos ramos as aves do céu fazem os seus ninhos. Valde, então me diz, quem sou eu? Sou por acaso um ser isolado, solitário, fragmentado, cujo corpo será lançado numa cova e consumido por vermes? Qual é o meu lugar no universo, Valde? Podemos dizer que você é uma unidade do planeta Terra, feito de uma multiplicidade de células. Cada célula feita de uma multiplicidade de moléculas. Cada molécula feita de uma multiplicidade de átomos. Cada átomo vibrando em harmonia com o nosso sistema solar, que vibra em harmonia com nossa galáxia, que vibra em harmonia com o universo. Você é uma peça singular e essencial de um quebra-cabeça chamado humanidade. Teu corpo foi planejado para levar adiante um projeto de autoaperfeiçoamento, que é o propósito final do homem. Eu fui rever o Novo Testamento e na carta aos Efésios, o Paulo de Tarso nos aconselha a imitar o Pai universal. É isso mesmo? Sim, e temos ainda o Evangelho de Mateus. No capítulo 5, versículo 48, o apóstolo sugere que tratemos de ser perfeitos assim como nosso Pai universal é perfeito. Então me diz, o que você acha que devemos fazer para alcançar essa semelhança qualitativa com o Pai universal, Como é que a gente pode chegar a ser uma pessoa melhor? Para você, quais são os caminhos que levam ao autoaperfeiçoamento? O bem, o bom e o belo são atributos do cosmos. Eles estiveram, estarão em toda parte. Estão aqui na Terra, em você. Estão lá no alto, nas galáxias que se espalham na vastidão do universo. O aperfeiçoamento tem início quando os átomos do nosso corpo passam a executar funções em harmonia com os átomos das estrelas. O autoaperfeiçoamento inclui o autodesenvolvimento intelectual e a autotransformação ética. Alcançaremos isso através do progresso consciente da nossa prática de fazer o bem e de lutar contra pensamentos negativos tais como o ódio, o medo, o rancor, o desânimo, a desconfiança, a inveja e a cobiça. Somente assim seremos capazes de crescer e nos aperfeiçoar, uma vez que nós nos tornamos aquilo que pensamos e fazemos. O que você quer dizer quando diz que somos o que pensamos? Para você, quais são os pensamentos que devemos cultivar para o progresso do autoaperfeiçoamento?
Quero dizer que o homem se tornará aos poucos no plano existencial aquilo que ele é no plano mental. Todo pensamento é criador ou destruidor conforme suas vibrações positivas ou negativas. Portanto, somos totalmente responsáveis pela qualidade da nossa vida e pelo efeito de nossos atos, visto que aquilo que afeta a mim diretamente, indiretamente afeta o outro. Se o homem pretende que sua razão seja o guia verdadeiro para suas atitudes, ele não pode se deixar dominar por emoções irracionais. Ele deve, sim, cultivar o grande princípio moral de não fazer ao outro aquilo que não deseja para si e amar ao próximo como ele ama a si mesmo. Então, Valde, diante de tudo que foi dito, eu deixo a pergunta: qual o aspecto da minha natureza dual que você entende que vai prevalecer? O homem sai das mãos do Pai Universal potencialmente bom e potencialmente mau. A qualidade que vai diferenciar o homem do animal é a sua capacidade de se autoaperfeiçoar. O homem é livre para melhorar ou piorar, ao passo que o animal será o que ele é durante toda a sua vida. Se somos o que somos, é porque assim escolhemos. Logo, o aspecto da nossa natureza dual que irá prevalecer vai depender das nossas escolhas. Bom, viemos para a vida sem saber quem somos, sem saber da nossa origem e sem saber qual o nosso destino. Ainda assim, somos muito apegados à vida. No entanto, em momentos de desânimo, muitas pessoas costumam se queixar da vida. Valde, para encerrar esse nosso papo, conte um pouco o que você aprendeu durante a sua jornada. Fale sobre a vida. A vida é uma dádiva, Ivânia. Cabe a nós aceitá-la e nos servir sabiamente dela. O apóstolo Paulo de Tarso já dizia: eu vivo porque morro todos os dias. Portanto, a vida é transformação. E sem transformação, não há vida.